Então, será que vale a pena morar em Portugal em 2022? Para começar, a gente já vai pedir para você deixar o seu joinha no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, porque a gente está soltando muito conteúdo interessante para quem vai se mudar para cá e, claro, nos acompanhar lá nas nossas redes sociais que a gente bate um papo ali super próximo com vocês. Seguinte, o papo de hoje é uma atualização aí, né? Porque a gente sempre fala sobre isso, mas peraí, mudou o ano, 2022. Depois de todas essas dificuldades que a gente passou aí nos últimos 2 anos, tá valendo a pena ainda morar em Portugal? Então a gente fez aqui uma listinha com os prós, o que a gente considera que são os prós e os contras para você colocar na balança e fazer a sua avaliação, tá bem? Vamos começar falando da vantagem de se viver num país econômica e politicamente estável. Isso pra gente é uma coisa que pesa bastante. E aí a gente sabe que o Brasil, infelizmente, politicamente e economicamente, vem aí alguns anos de muita instabilidade, né? Exatamente. Polarizações, né? E aí isso atrapalha o andamento do país. A gente não consegue ter uma consistência, né, a palavra mais certa, uma consistência de todo o processo, toda a máquina do governo. Lá nas nossas redes sociais, a gente faz uma comparação do preço das coisas no Brasil e em Portugal, de acordo com o salário mínimo de cada país, né? E aí a gente pode ver, só da gente pensar aí na desvalorização do real nesses últimos anos, sim, né? Você vê, em 2017 estava 3,70, no fim do ano chegou a 4, hoje já está aí batendo 6,5, né? Às vezes até mais do que isso. Então a gente vê como que o real tem desvalorizado, como que o poder de compra do brasileiro tem diminuído. E isso é um dado que é fundamental, porque de acordo aí com todas as projeções políticas que a gente vê, a gente não tem boas estimativas para os próximos anos, né? Não tem aí uma saída para que o país se reerga de uma maneira tão monumental que vai equilibrar essa balança. Então isso é uma coisa que para a gente pesa muito, tá? A segunda questão, que eu acho que é muito óbvia e todo mundo fala, e a gente sempre fala, mas é o que mais bate, é a questão da segurança. A gente não quis esperar a violência chegar à nossa porta, sabe? A gente começou a ver, chegar muito próximo, e a gente não quis esperar. Principalmente quem tem filhos, depois que os filhos nascem, você começa a valorizar essa questão muito mais. Aqui, a gente tem liberdade de sair na rua com o celular assim como eu tô falando com vocês. A gente não tem medo de alguém com uma arma vir querer te assaltar. A gente não tem medo de andar na rua num horário fora do normal, né? 11 horas da noite, meia-noite. Isso aqui é super viável e super normal, como sempre deveria ser, né? E a gente tem uma outra coisa que a gente acredita e bateu o martelo quando saímos do Brasil, foi o seguinte: nós não queríamos que a falta de segurança, que a conviver com a violência se tornasse normal para a gente. Porque o que mais acontece, que a gente observa, é que a violência, o assalto, todo o contexto, ele acaba virando uma normalidade dentro da vida da pessoa, das famílias. Ou seja, fulano foi assaltado, fulano aconteceu, roubaram o carro, fulano foi assaltado com arma na cabeça. Acaba que aquilo ali está se tornando um acontecimento banal. Veja bem, a gente não está falando que não existe situações em Portugal que você tem que tomar cuidado. E aí, com certeza, alguém vai botar assim, mas tem tal lugar em Portugal que você não pode mais andar sozinho à noite e tal. Sim, tem lugares específicos que já estão ficando mais perigosos, sim. A gente está falando do país em geral, tá? É o país que foi eleito o 4º país mais seguro do mundo em 2021, né? Um ranking super... da Global Peace Index, super conceituado. Então, são dados, né, gente?
estatisticamente é muito mais seguro você viver aqui, e isso pra gente pesou muito. Outra questão, os acessos a serviços públicos, como saúde, educação, a gente vê que os impostos que a gente paga, a gente contribui lá também para a segurança social, para o imposto de renda, todos os impostos que são cobrados aqui, que não são poucos, a gente vê que todo o dinheiro que você coloca para fora, ele retorna para você como serviços públicos. De novo, tem suas questões, tem muito a melhorar, né? O serviço público em Portugal, principalmente hoje, tem sofrido muito, né? Por conta aí das dificuldades que a gente passou por esses 2 últimos anos, mas a gente consegue usar. Inclusive, o Serviço Nacional de Saúde, que eu acredito que seja um dos pilares de uma sociedade que pensa numa sociedade mais igualitária, é importantíssimo. Um mundo maravilhoso, um mundo maravilhoso de Oz, né, se eu pudesse falar isso, seria que toda a sociedade, seja o rico ou o pobre, que eles pudessem usar o mesmo serviço de saúde. Com qualidade, com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade, né? Exatamente. Então, cada vez mais o Serviço Nacional de Saúde tem que ser fortalecido para que todo mundo tenha esse tipo de acesso, tá? Assim como a educação também. É isso que eu ia falar, né? A gente poder ter os nossos filhos aqui em escolas públicas e ver que eles são bem acompanhados, que eles estão recebendo um ensino de qualidade, né? Vai do inglês até as aulas extras, atividades extracurriculares, são tão interessantes, gente. Isso pra gente realmente uma alegria muito grande poder proporcionar isso para os nossos filhos, sem ter que pagar um rim por mês, que é mais ou menos o que acontece com as pessoas que a gente conhece que estão lá no Brasil. E tem hoje, até uma curiosidade, porque muita gente pergunta sobre a questão de escolas. E aí as pessoas perguntam qual é a escola, em que distrito, ou que concelho, ou que freguesia é a melhor escola para eu morar nesse lugar. Gente, o ideal seria, aqui em Portugal, em qualquer país do mundo, que você optasse por morar no lugar, ou no distrito, ou no concelho, ou na freguesia, onde você quisesse, e que a escola fosse igual em todos os lugares. Isso é que é o bacana. Aqui em Portugal, a gente ainda consegue perceber um pouco disso. Porque o ensino é padrão no país inteiro, Exato. né? Agora, claro que cada escola tem características diferentes, sim, né? Sim. E aí cabe a você fazer uma busca e entender o que funciona melhor para você, tá? O quarto item que a gente quer trazer aqui, dos prós que a gente acha que são as vantagens, né, de você tá morando aqui em Portugal, é a questão de você estar imerso numa cultura europeia, tá? Eu pensei que você fosse falar da temperatura, do clima. Não, né? Não, o clima é um contra para mim. O clima a gente vai falar depois. Tá, vamos lá. A questão da cultura europeia, o que eu quero dizer com isso? A gente no Brasil, a gente segue muito uma cultura americanizada, né? Da coisa do consumo, de ter que ter tudo muito novo, tecnologia, e redes sociais, a gente está muito conectado, e a gente é muito workaholic, trabalha muito, que tem que ganhar muito dinheiro, porque tem que comprar muito dinheiro para trocar de carro a cada 2 anos. E a gente tá todo mundo com burnout aí, né? E aqui em Portugal é muito diferente. Por quê? A cultura europeia, primeiro, é uma cultura minimalista, né? Você não tem essa coisa do consumo tão desenfreado. O tempo de tudo é diferente, né? Não tem nada dessas coisas de pra ontem, que você manda um e-mail hoje, amanhã você quer... Não. Aqui até no trabalho, eu sinto muito isso no meu trabalho. Você tem o tempo que você quiser para você entregar uma coisa muito bem feita, né? Então, eu vejo que esse hábito dos portugueses, principalmente, de ter o tempo deles para fazer as coisas, né? Se tem uma pessoa atendendo no café, essa pessoa vai atender todo mundo, ela vai atender cada pessoa da melhor maneira que ela puder. E hoje, a gente já gosta muito disso. No início, a gente ficava ansioso, a gente chegava aqui, ai, gente, não é possível. Demora muito, vou para outra. Mas é assim, é um país pequeno, economicamente tem que ser assim, porque senão não se mantém. E isso acaba sendo muito positivo, né? Então, essa cultura diferente, que não está focada no consumo, no ter, mas está focada em você levar uma vida mais calma, sem tantos luxos, mas que você tenha acesso a mais coisas básicas de qualidade, isso pra gente também bateu muito, né? Depende muito do olhar, né? Você tem que mudar o olhar. Ao vir para Portugal, mude o olhar.
dê a chance para essa mudança, né? Já que você vem para cá. Isso é muito importante. E conheça a cultura em que você está vindo viver, porque isso é fundamental para você não viver nenhum tipo de choque cultural, para você não começar a chegar aqui e começar a reclamar, né, do jeito das coisas acontecerem, dos hábitos. Isso é um erro que muitos brasileiros cometem. Querem vir para cá e querem transformar Portugal num mini Brasil. Esquece. Se você não está pronto para abrir mão dos seus hábitos aí e de construir novos hábitos e enxergar uma nova cultura, fica aí, né? Melhor coisa que você faz. Agora vamos falar um pouquinho dos contras. Que a gente listou aqui algumas coisas que a gente sabe que pegam aí para a maioria dos brasileiros que estão se mudando para cá. Primeiro é o preço do euro, né, gente? Tem uma amiga minha que fala, Bia, o euro está proibitivo. E realmente tá muito alto. A gente sabe que para você ter uma reserva financeira, para chegar aqui tranquilo, para conseguir um visto, por exemplo, não tá fácil para ninguém, né? E aí a gente lembra, não é o euro que sobe, é o real que desce. Tem um vídeo aí que a gente deixou sobre quanto eu devo levar para Portugal para começar a minha vida. Dá uma olhadinha, a gente vai colocar o link, é super importante. Essa questão do planejamento também é uma coisa que a gente bate muito na tecla, tá? A questão da saudade, gente. Não só da saudade da família, mas da saudade da vidinha boa que eu levava lá no Brasil. Porque a gente tem esses problemas todos, mas é tão bom viver no seu lar, no lugar em que você nasceu. Você vai sentir falta. Você vai sentir falta desde as pessoas, desde os hábitos, desde a comida, desde do lazer. Então, você tem que estar preparado, é o que eu falo sempre. Cada escolha é uma renúncia. Você vai renunciar de muita coisa. Mas você tem que entender o que vale mais para você hoje. Atenção, o primeiro ano vai ser difícil pra caramba. O segundo ano também vai ser difícil. Lá pro terceiro ano é que você vai começar a se adaptar. Então, se dê a oportunidade de ter esse tempo. Não queira em um ano estar completamente adaptado aqui, porque você vai ter dificuldade, é natural. E também depende muito do que você projeta encontrar aqui, né? Se você projeta muitas coisas, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir executar, né, em tempo hábil, e aí o que vai acontecer é que você vai ficar achando que não era nada disso. Tem que fazer um planejamento realista, Exato. né? Acima de tudo. Verdade. Vamos lá, para a próxima. A questão da adaptação ao clima. Aí é a questão do clima. Ok, tem gente que vê como sendo uma questão positiva. Para mim, é uma questão negativa. Honestamente, acho que foi o que eu tive mais dificuldade de me adaptar. Hoje, eu já estou mais bem adaptada. Por quê? Por uma questão também de mudança de moradia, que aí já melhorou um pouco a nossa vida. É uma coisa que você também tem que saber. Você tá vindo para a Europa, gente. Você não tá se mudando ali para uma cidade no Brasil. Então, não tem mais o clima tropical. É calor no verão, ponto. Tirou o verão, não é mais calor. Os portugueses vão rir aí de mim, vão falar assim, você tá exagerando, é o país mais quente da Europa. Mas você sabe que a gente está num momento onde possivelmente se fala muito da questão energética aqui em Portugal, que Portugal ela não está preparado com frio, né? Então, assim, cada vez mais os governos, os políticos falam muito da questão do conforto térmico, e isso inclui desde a construção dos imóveis e reforma dos imóveis até, inclusive, a taxação, né? O valor da energia fornecida em Portugal, que ainda é muito alta. O conforto térmico dentro de casa é muito importante nesse seu início, para você não ter uma experiência traumática de passar frio dentro de casa, assim, né? Ou gastar rios de dinheiro com aquecimento. E aí você vai sentir diferença na praia, no vento, é um país muito ventoso. O norte, por exemplo, é uma região muito úmida, de muitas chuvas. Então, para quem está acostumado num país tropical, isso pode sim te assustar no início, tá? Repito mais uma vez, dê tempo ao tempo, porque você vai se adaptar. E aí, a última coisa aqui que a gente vai falar, que é um contra, e a gente vê muita gente cometendo esse erro, né? É a questão de você estar ou não preparado para sair dessa sua zona de conforto. Eu falo que o imigrante, gente, a pessoa que você era no Brasil, morre a partir do momento que você vem morar aqui, porque é tudo novo. A documentação é nova, os seus hábitos são novos, o clima, a comida é diferente, as pessoas, os amigos, o trabalho, tudo é novo.
você tem que estar preparado para renascer, né? Você precisa se predisponibilizar para o novo que vai chegar aqui. Se você estiver muito agarrado às suas raízes, aos seus hábitos, você vai ter uma imensa dificuldade em se adaptar. Então, entenda qual está o seu grau aí de resiliência para saber se vale a pena você fazer essa mudança, porque talvez não valha. Talvez você não vai ficar feliz em abrir mão de tudo isso, né? Isso faz parte aí essas são as principais questões que elas vão impactar a gente verdadeiramente. E é outra coisa que eu já aviso para quem vem para cá. Terão dias onde você ou a sua esposa, ou você e seu esposo, terão, assim, vão passar por momentos de questionamento, se realmente é isso mesmo, mas eu tenho certeza, se um desses motivos que a gente falou aqui anteriormente, de prós, são importantes ou determinam para vocês a vinda, gente, pensem que isso passa e que, inclusive nós também passamos por isso, poxa, será que vale? Será que a gente fez a opção correta? Mas quando você coloca numa programação, num planejamento a longo prazo, você vê que as coisas vão acontecendo e que a forma como você via 1 ano atrás é diferente. Então tudo vai se acalmando, tudo vai se encaixando e você vê que super valeu a pena. E só mais uma reflexão que eu queria deixar nessa última questão aí da mudança, né, de postura e de atitude, é que a gente tem que pensar, principalmente quem vem assim com uma condição boa, né, classe média no Brasil, você chega aqui, você vira uma minoria, né, você vira um imigrante. Você está preparado para viver numa situação de minoria? Não quer dizer que é uma situação desconfortável necessariamente, tá, gente? Mas as leis do país não são todas voltadas para você, a cultura, os hábitos. Então, é você que tem que se encaixar nisso, tem que se adaptar nisso, né? E talvez isso possa bater, porque você está ali numa bolha em que você é meio que o centro de tudo, nunca passou por nenhuma situação ali no Brasil, e você chega aqui, puxa, mas peraí, senta no corredor, depois você vai para a janelinha, né? Aliás, isso era uma das coisas que incomodava a gente, né? Que no Brasil a gente vivia em bolhas, né? Os nossos filhos só lidavam com pessoas da mesma classe social que eles, a gente só vivia com mais ou menos as mesmas pessoas da nossa classe social. Então isso pra gente não era uma coisa que a gente via com uma coisa com bons olhos, porque a diversidade é muito boa. A diversidade é bacana e eu acredito que a diversidade ela traz também a questão de uma igualdade um pouco melhor, né, das coisas. Então, viver em pontos onde cada um ganha um valor ou uma determinada classe social vive, isso para mim, pra gente, não era o ideal. Tá? Então é isso. Fica essa reflexão, espero ter ajudado vocês aí, né? Que a nossa reflexão tenha ajudado vocês a avaliar se vale a pena ou não você vir morar em Portugal em 2022. Continua com a gente, tem muito conteúdo bacana. Tchauzinho.